Olá amados e amigos do canal Católicos de Maria, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Meus irmãos, algo gravíssimo está acontecendo. Hoje, vivemos em um tempo em que a sacralidade da Igreja e de seus representantes está sendo constantemente atacada. Pior ainda é ver sacerdotes, chamados a serem luz e exemplo, permitindo que a Igreja seja alvo de zombarias e desrespeito. Como católico, isso me indigna profundamente. Como chegamos a esse ponto? A missão de um padre é clara: defender a fé, pastorear o povo de Deus e ser um reflexo de Cristo no mundo. Quando isso é deixado de lado, todos nós, fiéis, sofremos as consequências. Precisamos parar e refletir: onde iremos parar? Será que estamos preparados para aceitar essa banalização da nossa fé? A Igreja Católica sempre foi um refúgio de fé, esperança e valores eternos. Contudo, ao abrir as portas para a modernidade de forma indiscriminada após o Concílio Vaticano II, acabamos enfrentando desafios que abalam a identidade da nossa fé. Não podemos ignorar que algumas dessas mudanças criaram brechas para comportamentos que nada têm a ver com a missão do sacerdócio. É doloroso constatar que padres, chamados a ser exemplos de santidade, têm sido arrastados para o mundanismo, afastando-se do que a Igreja ensina e defende. Hoje, vemos padres que adotam posturas incompatíveis com a dignidade do seu ministério. Desde calças coladas e regatas que exaltam a vaidade pessoal até a falta de firmeza em defender a doutrina em ambientes hostis, esses comportamentos não só prejudicam a imagem da Igreja, mas também escandalizam os fiéis. Como católico, isso me dói profundamente. Afinal, o sacerdócio não é uma profissão comum, é um chamado divino, uma entrega total a Deus e ao seu povo. Quando um padre falha em defender a fé, o dano é imenso, pois ele não é apenas uma figura pública, mas um representante direto de Cristo na terra. E o que dizer quando o desrespeito vem de fora? Não é raro ver apresentadores e personalidades zombando da Igreja em rede nacional, sem nenhum temor ou reverência. Mas, mais triste ainda é quando o próprio sacerdote, que deveria se erguer como defensor da fé, permite que isso aconteça sem nenhuma reação. Estamos vendo o reflexo de uma crise que precisa ser enfrentada com coragem, oração e ação. Hoje, vivemos em tempos de crise na Igreja, onde a identidade sacerdotal está sendo colocada em xeque. Não é apenas uma questão de vaidade ou de atitudes polêmicas, mas do impacto que isso tem na fé dos fiéis. Como podemos esperar que as pessoas respeitem a Igreja e seus ensinamentos se muitos de seus representantes parecem mais interessados em agradar ao mundo do que em defender a verdade de Cristo? A postura de um sacerdote deve ser uma testemunha viva daquilo que ele prega. É decepcionante quando um padre se permite ser desrespeitado, seja em um programa de TV ou em qualquer outro ambiente. Mais doloroso ainda é ver que, muitas vezes, esse desrespeito acontece porque o próprio sacerdote não age com a dignidade e a firmeza que seu ministério exige. Nós, como católicos, não podemos aceitar isso de forma passiva. Precisamos exigir um sacerdócio santo, comprometido com a fé e com o exemplo de Cristo. Recentemente, no programa de entrevistas apresentado por Danilo Gentili, um momento chocante chamou a atenção de nós, católicos. Durante a conversa com o padre Fábio de Mello, o apresentador, conhecido pelo tom ácido e irreverente, comparou a vestimenta sacerdotal, o símbolo sagrado do chamado de um sacerdote, a uma fantasia de carnaval. Essa comparação, que deveria causar um imediato repúdio de qualquer católico, foi recebida com risos e um silêncio constrangedor do padre Fábio de Mello. Em vez de responder com firmeza e educar o público sobre a importância da batina e do que ela representa para a Igreja, o padre escolheu simplesmente ignorar o ataque. Para nós, católicos que enxergamos o sacerdócio como algo sagrado, isso é, no mínimo, decepcionante. Como ele, que deveria ser um defensor da fé e da Igreja, pôde permitir tal desrespeito? Não é a primeira vez que ele se vê em situações de polêmicas. Mas esse episódio escancara algo maior, uma tendência perigosa de colocar o agrado ao público acima do zelo pela fé. Pense comigo, será que estamos vivendo um tempo em que o sacerdócio se torna refém das opiniões públicas e do entretenimento? É esse o exemplo que queremos que nossos filhos vejam nos padres de nossa Igreja? Se nem mesmo um sacerdote, chamado a ser a imagem de Cristo, reage com firmeza quando a fé é atacada, quem o fará? Essa postura não só desrespeita a própria Igreja, mas abre portas para que outros sintam-se confortáveis em zombar daquilo que é sagrado. Nós, enquanto povo de Deus, não podemos aceitar isso. É hora de cobrarmos não apenas o respeito de quem está fora da Igreja, mas também a firmeza e a coragem de quem a representa. A missão de um sacerdote é mais do que palavras, é um testemunho vivo. E quando esse testemunho falha, a fé de muitos é colocada em perigo.
Que esse episódio nos faça refletir sobre o tipo de igreja que queremos e, acima de tudo, sobre a postura que esperamos de nossos líderes espirituais. Agora vamos expor o absurdo que presenciamos na entrevista do Padre Fábio de Mello com o apresentador Danilo Gentili. Durante a conversa, em rede nacional, o apresentador teve a ousadia de comparar a batina sacerdotal a uma fantasia de carnaval. Uma declaração que, por si só, já é um ataque direto à fé católica. O que me deixa mais indignado é a postura do padre diante disso. Silêncio. Nenhuma reação. Nenhuma palavra para defender a sacralidade da vestimenta ou o respeito que ela merece. O padre simplesmente sorriu desconfortavelmente e deixou o assunto passar como se fosse algo trivial. Não é trivial, irmãos. Isso é uma afronta à igreja e a todos nós que acreditamos na missão sacerdotal. E essa não foi a primeira vez que o Padre Fábio de Mello se coloca em situações que desrespeitam a igreja. Ao buscar agradar a mídia e ao público, ele parece ter esquecido que sua missão não é entreter, mas evangelizar e defender a fé. Será que ele está mais preocupado com a aprovação do mundo do que com o chamado que recebeu de Deus? Essa é a questão que precisamos levantar. Se um sacerdote não defende a própria igreja, como podemos esperar que os de fora a respeitem? Não é admissível que um padre, que deveria ser um modelo de firmeza e zelo, permita que a fé católica seja tratada como motivo de piada. Nós, católicos, não podemos ficar calados diante disso. Chega de banalizar aquilo que é sagrado. Agora, eu quero falar diretamente com você, que acompanha este vídeo. Pense no que estamos presenciando. Um sacerdote, alguém que deveria ser um exemplo vivo de Cristo, um defensor da fé, um guia espiritual para o povo de Deus. Permitindo que a igreja, que ele jurou servir, seja tratada com desrespeito em rede nacional. E mais do que isso, escolhendo o silêncio, escolhendo o conforto, ao invés de defender o que é sagrado. Isso não te indigna? Não te dói? Porque a mim, dói profundamente. A missão de um padre não é entreter, não é conquistar fama, não é ser aceito pela mídia ou pelo público geral. A missão de um sacerdote é salvar almas, ensinar a verdade, e proteger a fé católica de qualquer ataque. Se nós, enquanto fiéis, aceitarmos essa postura, estamos compactuando com a banalização do sacerdócio e da própria igreja. Então, eu te pergunto, que tipo de igreja queremos deixar para os nossos filhos? Que tipo de exemplo queremos para as futuras gerações? Precisamos refletir, orar e exigir mudanças. A fé não é brincadeira, e a missão de um sacerdote, muito menos. É impossível não sentir indignação diante do que vimos recentemente. Um sacerdote, alguém que deveria ser o defensor da fé, permitindo que a igreja fosse motivo de chacota em rede nacional. E não é só isso. Quando um padre aceita calado que um apresentador compare sua vestimenta sacerdotal a uma fantasia de carnaval, o problema vai além da falta de respeito externa. Estamos falando de uma crise interna, de uma postura que enfraquece o testemunho da própria igreja. Padre Fábio de Mello, que já esteve no centro de várias polêmicas, parece ter se esquecido do papel fundamental de um sacerdote, ser a voz da verdade. Mesmo quando isso é desconfortável. Esse silêncio diante de ataques e essa busca por agradar a todos mostram uma desconexão perigosa com o chamado sacerdotal. E eu pergunto, até quando vamos aceitar isso? Até quando veremos nossos sacerdotes priorizando a fama e o aplauso do mundo, enquanto a fé e a doutrina são deixadas de lado? Não dá mais para ficarmos calados diante dessas situações que mancham a imagem da igreja e desanimam os fiéis. O sacerdócio não é brincadeira, não é palco para vaidades e muito menos para omissões. É uma entrega total a Deus e ao serviço do povo. Chega de aceitar a banalização do sagrado. Nós, como igreja, precisamos exigir mais. Não por críticas vazias, mas porque amamos a nossa fé e queremos vê-la refletida com a dignidade que merece. Mas, meus irmãos, nem tudo está perdido. Sim, enfrentamos tempos difíceis, onde a fé é constantemente testada e onde até mesmo aqueles chamados a liderar podem falhar. Mas, como igreja, somos resilientes. Deus sempre nos dá motivos para acreditar e seguir em frente. Existem, sim, sacerdotes comprometidos com o verdadeiro chamado. Homens que vivem a fé com dedicação, que defendem a doutrina com coragem e que não cedem às pressões do mundo. Esses são exemplos vivos do que significa ser um pastor segundo o coração de Deus. E é por isso que nós, enquanto fiéis, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos rezar por nossos sacerdotes, interceder por aqueles que se desviaram e apoiar os que permanecem firmes. É nossa responsabilidade,
como membros do corpo de Cristo, lutar por uma igreja mais forte. Se hoje vemos sinais de crise, também temos a oportunidade de ser instrumentos de transformação. Cada oração, cada gesto de fé e cada atitude em defesa da igreja contam. Juntos, podemos reerguer o que está abalado e lembrar ao mundo que a Igreja Católica é mais do que falhas humanas. Que possamos encontrar força na oração, coragem na fé e esperança na promessa de Cristo. Ele mesmo nos garantiu: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é com essa confiança que seguimos firmes, buscando o bem da nossa igreja e a santidade para todos nós. Reflita comigo: que igreja queremos deixar para as próximas gerações? Uma igreja enraizada na verdade e na doutrina, ou uma igreja que cede às modas passageiras e à falta de respeito? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Precisamos debater e agir. Vamos juntos rezar pelos sacerdotes e por uma igreja mais fiel a Cristo. Que Deus nos abençoe e Nossa Senhora interceda por nós. Amém. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu joinha e acesse nossa loja Cantinho Yeshua, lá você encontrará produtos que aumentarão a sua fé.